Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pai Eterno, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. E hoje nós iniciamos uma série muito especial aqui no programa Pai Eterno. Estamos em comemoração aos 130 anos da chegada dos missionários redentoristas aqui no estado de Goiás. Quem conta essa história pra gente é o Padre Rafael Vieira. Olá, começa hoje uma série em comemoração aos 130 anos da presença dos missionários redentoristas na região central do Brasil. Mais precisamente, onde hoje está a capital de Goiás, a cidade de Goiânia. E também uma outra cidade que atualmente está a 18 quilômetros de Goiânia, a cidade de Trindade, onde se localiza o nosso Santuário do Divino Pai Eterno. O Brasil viveu, na virada do século XIX para o século XX, grandes transformações sociais que também, de algum modo, impactavam na vida da igreja. Nós tivemos a proclamação da República e depois a separação da igreja e Estado. E isso acabou criando situações muito desafiadoras para a igreja. Aí entram os redentoristas nessa história. Em 1891, o bispo de Goiás, Dom Eduardo Duarte da Silva, veio para Goiás, começou a conhecer as realidades da sua enorme diocese e entre essas realidades ele conheceu esse núcleo que naquela época se chamava Barro Preto, um núcleo urbano chamado Barro Preto, e onde se realizava anualmente uma grande romaria em honra ao Divino Pai Eterno. Para conversar conosco sobre esses primórdios, sobre os pioneiros, nós convidamos um missionário redentorista muito especial, Padre Henrique Jacob Streu. Ele tem ascendência alemã, como eram os primeiros missionários em Goiás, os alemães, e ele também tem uma vida redentorista muito extensa. Padre Henrique tem 94 anos e concede para nós essa alegria de conversar conosco sobre o início do trabalho dos redentoristas nessa região. Muito bem-vindo, Padre Henrique. Muito obrigado pelo convite. Padre Henrique, vamos nos transportar para 130 anos atrás. O Brasil era outro, a igreja também era outra. Como é que o senhor vê a preocupação de um bispo no Brasil de ir para a Europa procurar missionários para esse momento que o Brasil vivia, que a igreja vivia? É importante saber que o estado de Goiás, naquele tempo, era sertão bruto, cerrado e sertão. A dificuldade deles de chegar... Bom, antes disso, eles foram procurados lá na Europa, porque é uma região imensa, é uma diocese de Goiás que abrangia o estado de Goiás e Tocantins. Para um bispo, tudo a cavalo, não havia carro, não havia ônibus, não havia avião, não havia internet, nada disso. Uma dificuldade muito grande. Ele precisava de padres, missionários para evangelizar, para cuidar das almas, como diziam. E aí ele foi para Roma e procurou várias congregações. Todas disseram, não dá, não temos gente.
Quando já estava desanimando, ele encontrou o superior geral da nossa congregação redentorista. E também a primeira resposta foi não. Mas ele insistiu. Aí o geral aceitou e foi procurar missionários. E preparou-os durante vários meses. E até que eles tiveram a lista dos que podiam vir. Que justamente eram alemães. Alemães, bávaros. Bávaros. É. O superior geral, quando fez essa pesquisa para achar missionários disponíveis, encontrou então os bávaros para receber essa missão de vir ao Brasil. Levaram, parece que 18 dias para atravessar o Atlântico, até o Rio de Janeiro. Aí de lá para cá, de lá foram para São Paulo, né? Depois, então, de São Paulo, a turma... Se dividiu em duas equipes. Uma turma para Aparecida, outra para Goiás. Os de Goiás vieram de trem até Uberaba e daí em diante não tem mais trem. Vieram a cavalo. Levaram 26 dias. Imagina, pessoal, nunca tinha andado a cavalo. Quem anda a cavalo sabe do sofrimento que é, as primeiras experiências, cansaço que dá, desgaste que dá, 26 dias no sertão, passando frio, o calor demais, chuva e assim por diante. Padre Henrique, mesmo não tendo sido assim, vamos dizer, uma intenção primeira do Dom Eduardo de procurar os redentoristas, a congregação redentoristas tem características bastante especiais no seu carisma que, de alguma forma, dentro da igreja se percebe que eram homens para um trabalho desafiador como esse que o senhor está falando, com grandes distâncias e com grandes desafios. É justamente o carisma, vamos dizer, as características dos redentoristas, nós herdamos de Santo Afonso, que ele escolheu os pobres e abandonados lá no reino de Nápoles. Mas foi lá para Escala, começando lá com os cabreiros, pessoal mais abandonado e sem instrução. E ele foi catequizando. Fundou então a congregação em 1732 para trabalhar com os abandonados e pobres. E de lá para cá veio esse dom, onde a redentorista, sempre nossos estatutos nos lembram que o redentorista é feito para atender os mais abandonados. Muito bem, então os redentoristas chegaram aqui no final do século XIX, já seguindo a história de uma congregação fundada em 1732. Exato. Padre Henrique, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: essas congregações, como a nossa, a congregação redentorista, elas iniciam seu caminho, sua história, sua existência com muitas marcas pessoais do fundador. O senhor podia falar um pouquinho para nós, um pouco mais sobre Santo Afonso de Ligório? Santo Afonso foi um grande homem. Primeiro, foi advogado. O brilhante, nunca perdeu uma causa. E olha, com 16 anos de idade, feito doutor, advogado, direito civil e eclesiástico, 16 anos. Homem de oração, homem de meditação, mesmo como leigo ainda. Só depois que virou padre, se ordenou e foi trabalhar com o povo pobre. Fora de Nápoles, que no reino de Nápoles havia muitos padres. Mas ele foi sozinho para lá, depois outros companheiros se ajuntaram e formaram a primeira comunidade lá. É interessante e bonito comparar que
na origem da congregação redentorista tem um êxodo, né? Santo Afonso deixa um centro com muitas pessoas, com muito clero e vai atrás de uma região onde não tinha quase ninguém, todo mundo precisava de uma presença da igreja. A gente compara isso com o que aconteceu com os redentoristas alemães vindo para o Brasil. Saíram de lá, vieram para cá. E eu queria ainda conectar a uma terceira história, a história do senhor. O senhor também não é goiano, o senhor veio de outro lugar. Como é que o senhor vê, então, essa necessidade do êxodo, de procurar os lugares, de fazer como Santo Afonso, de fazer como os alemães e também como o senhor fez? Eu comecei ao estudo no Rio Grande do Sul, 2 anos, depois Aparecida, me formei em Tietê. Lá fui ordenado sacerdote, em 1955. Depois logo voltei a outros trabalhos, muitos. Trabalhei em São Paulo, na Penha, trabalhei no Rio Grande do Sul, Cachoeiro do Sul. Depois resolvi pedir aos superiores para transferir para Goiás, que era uma missão. Depois virou vice-província, mais tarde província. E eu vim para cá por 2 motivos. O primeiro motivo foi saúde, que tenho muito problema com frio, sofro mesmo. Então os médicos me aconselharam, procure um lugar mais quente. E o outro motivo que pesou muito foi a necessidade premente de mais sacerdotes nessa região. Eu já tinha visitado uma vez. E lá no Rio Grande do Sul, naquele tempo, havia muitas vocações, havia muitos padres. Bom, aí então vim e foi isso, em 1969, fim do ano. E aí então depois, logo em 70, eu fui convidado pelo bispo de Rubiataba, Dom Juvenal Roriz, e pelo meu vice-provincial, que era o padre Costa, ir lá substituir o padre que estava de férias. Eu fui substituir, mas o padre não voltou. Certo. Pegou outro caminho. E eu fiquei lá 9 anos. E eu queria encerrar o nosso primeiro episódio dessa série, Padre Henrique, dizendo que nesses caminhos todos, Santo Afonso, dos alemães e do senhor, certamente havia a presença de Nossa Senhora, da devoção a Nossa Senhora. Conta-se, por exemplo, que os alemães das primeiras turmas trouxe o ícone que foi confiado aos redentoristas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, queria pedir que o senhor falasse uma palavrinha sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu me lembro quando eu tinha, se não me engano, 9 anos de idade, lá na roça onde morava numa comunidade pequena, muito pequena. Ali veio o padre Leonardo Eckel pregar missão, redentorista, fortão, etc., de Barrete ainda. E lá ele trouxe a imagem, o ícone Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A primeira vez que eu vi esse ícone tão bonito, lindo, tem todo simbólico, né? A arte bizantina, certo. Cada coisa tem seu simbolismo. E aí eu comecei a gostar dessa imagem. E sabe, depois Santo Afonso teve muita devoção a Nossa Senhora e a característica, uma das características dos redentoristas, a devoção a Nossa Senhora. Que coisa bonita. Então nós agradecemos muito a presença do senhor no programa de hoje e no próximo episódio nós vamos continuar conversando com o Padre Henrique Streu sobre esses primeiros tempos e também, naturalmente, os reflexos na pastoral dos redentoristas nos dias de hoje. Até lá! E esse foi o primeiro episódio da nossa série dos 130 anos da chegada dos missionários redentoristas aqui em Goiás. Amanhã a gente continua nesse assunto. Sabe por quê? Chegou aquele momento de conhecermos mais uma história de devoção. Pedi com muito fervor que ele me abençoe, que eu consiga fazer a cirurgia e elimine essa doença da minha vida. É isso que eu pretendo. Tem sido um sofrimento, imagino. Sim, bastante. Estou sofrendo muito. Porque eu sinto muita dor todos os dias, né? E aí eu também quero ter um filho. E isso está impedindo de eu ser mãe.
Você não tem dúvida que ele vai te atender, né? Com certeza ele vai me atender. Eu tenho em nome do Senhor que ele vai me atender. E eu quero agradecer a você que faz parte da nossa família de amor, que é um missionário junto com a gente nesta evangelização, construindo a nova casa do Pai, colaborando com as obras sociais redentoristas. Que bom ter você nessa caminhada, viu? Se você ainda não faz parte da nossa família, ligue agora por esse número que você vê na sua tela, 623506-9800. Venha fazer parte da nossa família de amor. Aguardo você amanhã em mais um programa Pai Eterno. Tchau, tchau.